Começar a gravar então, Brian? Eclesiastes 10, versículo de número 8. Se alguém não consegue achar, anota, depois procura em casa com calma. Fala assim, ó, 8. Quem fizer uma cova, cairá nela, e quem romper o muro, uma cobra o morderá. Então vamos ler de novo. Quem fizer uma cobra, quem fizer, você viu como atrapalha? A gente fica meio tonto, então não conversa. Quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper o muro, uma cobra o morderá. Então, é o limite. A gente está vendo, como eu falei a quinta vez já hoje, a quinta parte, na verdade, hoje fica tudo meio estranho. Então, deixa eu focar aqui. A gente está vendo sobre essa mensagem que foi assim que Satanás entrou. Deus colocou limites. Na verdade, era para fazer tudo. O homem podia comer do bom, podia comer do melhor. O homem podia fazer qualquer coisa, só não podia fazer uma coisa que era pecado. Então Deus criou, irmãos, até o ser humano com limites. Deus criou, irmãos, o ser humano na presença dele. Então essa cobra aqui, nós vamos ver, a gente viu, na verdade, semana passada, que é o pecado. Satanás entrou ali, não entrou forçado, entrou com autorização. Não entrou arrombando, entrou porque o homem deu liberdade. Não entrou de uma forma... Claro que não foi uma forma lícita no sentido de que ele não foi feito para dominar, mas aquela forma foi o que? Foi legal, porque ao trair Deus, o homem entregou o que? O domínio a Satanás. Não foi certo, mas foi legal, da parte digamos, como fosse do contrato, até que Jesus veio, depois nós vamos falar sobre isso, e venceu, ele tirou essas chaves da mão do diabo aí. Então nós vamos ver que essa palavra é para nós, Quem romper o muro, a cobra vai morder. Ou seja, passou do limite. Não adianta, não, só coisa que não presta. Agora nós vamos lá para a mensagem principal, digamos assim. Gênesis capítulo 3. Tudo em espírito, a presença de Deus, tudo fluindo. Daqui a pouco o pastor já larga o microfone e salta fora. Dani continua o culto. Gênesis 3. Olha só, irmãos, aqui nós vamos ver a continuação da semana passada. Que a gente viu semana passada as consequências imediatas do pecado. Agora nós vamos ver as consequências chamadas posteriores do pecado. Ou seja, que veio depois. E que muita coisa já é hoje, ainda que acontece. E que nós vamos ver que tem coisa que só na glória vai terminar. Para ver como foi forte essa situação aí. Vamos pegar o trem dando então? É a continuação da semana passada, Gênesis 3, 14. Fala assim. Então, o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Amém? Pastor, então será que a serpente tinha lá bracinho, perninha? Não sei. Se a palavra fala que daquele momento em diante ela ia rastejar sobre o ventre dela, pode ser que sim, mas não é. Isso não é importante. O que importa para nós, é que na verdade já chegou ali a maldição. Não é verdade? Mas, pastor, era a cobra em si? Era a cobra, era o animal que foi criado ali, Que foi usado, digamos assim. Mas, na verdade, nós vamos ver o que essa maldição é para Satanás. Lá em Apocalipse fala, Que ele é o dragão, a antiga serpente. E qual é o nome dele, pastor? Não sei. Já expliquei aqui para vocês, que Satanás e diabo não são nomes próprios, São adjetivos. Um significa caluniador, acusador, outro significa adversário. Mas também não é Lucifer, pastor, é pior ainda. Primeiro que Lucifer não fala, não é um nome próprio também, irmão? Significa aquele que carrega a luz. E creia você, muitas vezes esse adjetivo de carregador da luz é dado a Jesus. Então, pelo amor de Deus, também não é Lucifer, Então, qual é o nome dele, pastor? Não sei.
Ah, não, mas é o Beelzebub. Não, esse é o nome que chama, né? Mas não é. Qual é o nome dele? Não sei, a Bíblia não dá. É que nem, claro, eu estou gravando, né, mas então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. É que nem lá no terreiro, né, de feitiçaria lá. Os bichos se apresentam com aqueles nomes assim, assim, assado. É aquele nome lá? Da onde, meus amigos? O bicho, né, entre aspas, se criou lá no inferno, aí vem no Brasil aqui e recebeu o nome brasileiro? Ah, não, né? É o nome que chama ele aqui. Mas lá na África vai ser outro, no Egito vai ser outro, nos Estados Unidos vai ser outro, né? Então não tem nome próprio. Ou deve ter um nome que Deus disse, não é interessante você saber. O que nos interessa, moço? Que essa serpente aqui, na verdade, o Satanás usando ela, já foi o quê, moço? Já foi direto amaldiçoado. E claro que eu estou parando aqui para pregar, mas Deus já está falando aqui, e nós vamos ver que o primeiro sinal, a primeira promessa que um dia viria o Salvador, já está aqui no versículo 15, que ele está continuando falando, né? Como eu falei, eu estou parando para pregar. Mas na verdade, Deus ele foi falando, olha no 15 agora. Primeira menção, né, ao Salvador da Bíblia. 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então você vê, né, irmãos, já estava falando ali, e na verdade é a história da Bíblia. A partir de então, o que nós vamos ver, né, irmãos? Que vai falando de toda a humanidade, depois você pode ler, né, a história da Bíblia. O pessoal da grade vai ver isso também, né? Depois vai afunilando, né, para os filhos de Noé. Depois dos filhos de Noé vai afunilando, pega ali o Sem, né? Depois do Sem vai pegar ali a família de Abraão, não é verdade? Aí vai indo, né, até chegar Isaac, Jacó, Judá, e aí vai indo, né, depois Davi, ou seja, vai afunilando até chegar lá no Novo Testamento, né? Tanto José como Maria, os dois vinham da tribo de Davi, não é verdade? Os dois eram da tribo de Judá, que era Judá, né? A tribo de Davi é Judá. Mas o José não podia ser o pai de Jesus, pastor? Não, por quê? Porque aqui fala, irmãos, que só seria a inimizade entre a semente da mulher. Como é que pode, né? Quer dizer, a gente sabe como é que pode. Muitos anos depois, o que se descobrimos? Que na verdade na concepção, quem é que dá o sangue? É o pai. Não é verdade? Lembra que eu falava esses dias, né? O homem tem o X e o Y. Né? Ou seja, o homem, ele, né? A mulher é XX. O homem é XY. Quer dizer, ele dá os dois sexos, né? Tanto o homem quanto o masculino como o feminino. Ele dá tanto o X, como o X, né? Como o XX. Mas o sangue quem dá é o pai. Então, como que Jesus, né, irmãos, ele ia nascer de José? Não tinha como. Primeiro que ele não seria, então, salvador. Porque o sangue dele, o quê, irmãos? Já seria o quê? Contaminado com o quê? Com o pecado. Mas aqui que a palavra fala, irmãos, a palavra de Deus fala aqui que a semente da mulher, ou seja, a mulher não tem semente, não é verdade? Então, por isso que depois, lá no Novo Testamento, a gente vai ver o quê? Que o Espírito Santo, né, cobre ali a Maria, né, e coloca a semente dele. Então, vamos falar assim, né? Ele pega o óvulo de Maria, mas quem dá a semente é o próprio Deus. Por isso que Jesus, ao mesmo tempo, tinha um corpo de homem, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, que o sangue dele era diferente, porque além de ser Deus, o sangue dele o quê? Era especial. Era o quê? Era sem pecado. Amém? Então, a primeira vez que aqui na Bíblia está dizendo, primeira promessa de que um dia viria o resgatador já está aqui. Ó, eu vou colocar inimizade entre vocês e a tua semente é a semente dela. E a semente da mulher um dia vai o quê? Ali fala, né? Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Não precisa você abrir, né? Aqui fala de Jesus, pastor, também. Mas também vai falarmos por extensão aqui
do povo de Deus. Não precisa você abrir a Bíblia, mas lá em Romanos 16, 20, né? A palavra fala o quê? O Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Não é dos pés de Jesus, é dos pés da igreja. Amém? Porque a gente sabe que qual é o último inimigo a ser esmagado? Qual é a última coisa que nós já preguei aqui também, né? Lá em Coríntios 15 fala o quê? Que o último inimigo a ser vencido vai ser o quê? A morte. Amém? A física, pastor, a física, a espiritual nós já vencemos. A física não. O crente morre. Né? O crente morre fisicamente. Então, esse último inimigo será esmagado, na verdade, ou seja, a morte, né? Jesus já venceu a morte física, é espiritual. Um dia nós vamos vencer também o quê? Com ele, claro, né? O quê? A física. Ou seja, vai esmagar completamente. Até conseguiu, como fala, né? Até conseguiu ferir o calcanhar, até conseguiu machucar, até conseguiu fazer um dano, na verdade, mas não foi o quê? Não foi para sempre, né? Até conseguiu fazer durante um certo tempo, na verdade, mas porque Jesus na cruz morreu, não morreu? Morreu. E ficou morto? Ficou. Ele foi vencido por um tempo? Aparentemente, sim. Não é verdade? Que se era só morrer, ele morria agora, daqui um minuto voltava, voltei, pronto. Né? Não, mas ele ficou morto. Ele continuou, né, por mais uns dias ainda, até que ele ressuscitou. Então, quer dizer, já estava aqui a promessa, irmãos, que lá depois da Maria iria se cumprir, né? Que o único, digamos, né, irmãos, que veio só da mulher, mas com a semente de Deus, é só Jesus. Por isso que João Batista falava, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então já está primeiro sinal, a primeira palavra. Então já está, quando eu falar, a primeira promessa, Gênesis 3,15. Não esquece mais. E aí? E agora vai começar a falar aqui, irmãos, de coisas que vai acontecer para Eva e que por extensão a todas as irmãs. Só que eu sou sincero, eu acho que se a pessoa usar a fé, ela tem coisa que ela não passa, não. Eu digo dentro de Deus e por testemunho de muitas pessoas que eu conheço. 16 fala assim, ó. E a mulher disse, ou seja, tem uma crase, né? Para a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Pastor, então o senhor está falando que as dores de parto não era a vontade de Deus? Não era a vontade de Deus. O senhor está falando que as dores de parto é por causa da queda? Você acabou de ler. Amém? Quantos filhos a Eva teve? Eu creio que ninguém no mundo teve tantos filhos igual a ela, não é verdade? Se você fizer mais ou menos por 9 meses, né? Mais uns 3 meses de espera, vamos dizer que a cada um ano vem um filho. Olha quantas vezes a Eva sentiu dor. Acho que nenhuma mulher no mundo sentiu tanta dor de parto como a Eva. Não é verdade, mas... E é verdade, pastor, então, quem é mãe aí, as dores de parto é por causa disso aí. Mas Deus queria, então não entenda errado, né, irmãos? Deus não está falando que filho é maldição, filho é bênção. Deus está falando o quê? Que não era a vontade dele, nem que para ter um filho a mulher sofresse. Então, não passou, nem para nascer uma criança não teria dor. Então, a Eva começou e as mulheres também. Mas por isso que eu falei, mas e se a pessoa usar a fé, Jesus, o senhor me perdoou, o que tem que ver com a Eva? Por que eu não posso orar aqui, né? Fica lá 36 horas de dor. Nasce logo, né? Ô criazinha, né? Sai da barriga logo, fica quietinha. Tem mulher que sofre, na verdade. Pastor, por isso que quem tem, né, quem só entra no céu, quem é salvo, né? Que as irmãs vão chegar lá e vão dizer, sofri por causa de fé. Que mais que nós vimos ali, irmãos?
né? Ali fala: o desejo será para o teu marido, ele te dominará. Ou seja, já não era mais aquela a ajudadora, né? De novo, já preguei isso aqui nas semanas passadas, né? Está até gravada a mensagem. A mulher não foi dada para dar trabalho. A mulher foi colocada o quê? Para ajudar. Mas a partir daquele momento, o quê, irmãos? Ela virou uma competidora. Ó, teu desejo vai ser o teu marido, ele vai te dominar. Então quer dizer, irmãos, Deus criou o machismo? Não. Deus criou o feminismo? Também não. Então você vê que desde aquela época e na história, até eu falava hoje, né? Quem assiste filme, claro, filme que dá para assistir, né? Você pode ver, né, hoje em dia estão tudo trocando, né? O herói era um homem, agora é uma mulher. Pode notar, né? Os lacradores, né? Aí, às vezes faz umas produção ruim, que Deus o livre, né? Nem de graça se não assiste aquela coisa no cinema. Aí vai mal na bilheteria e fala o quê? Isso aí é os machistas. Não, é que a obra é ruim mesmo. Né? Mas pode ver, mas é uma tentando desfigurar, pode ver, né? Tentando desfigurar, não, né, irmãos, o cuidado que tem que ter, né, para com a mulher, não, né, irmãos, ali o respeito, isso Deus dá. Mas eu digo assim, essa briga, na verdade, essa briga tanto da mulher para querer tentar fazer um papel que Deus não deu para ela, como também do homem, né, irmãos, sair do papel que Deus não deu o quê? Para ele, não é verdade? Vai ver nas agressões. Não, tem mulher que também dá laço em homem, né? Mas olha, irmãos, que horror, né? Os números que você vê, exemplo, na pandemia, na verdade. Não, que o casal agora ficando mais junto, eles vão se entender. Conversa fiada, irmãos. Né? Olha na pandemia o quanto aumentou o número de agressão à mulher, não é verdade? Poxa, mas aumentou por quê? Porque estão mais juntos, não é verdade? Nem que não tivesse, né, pandemia, mas estavam mais juntos. Então, em vez de se entender, você descia a lenha um no outro ali e se arrebentava. Tem mulher que também se avança em homem, não vem para falar não, né? Mas pior, mano, muito mais é o quê? Muito mais é um homem. E pode ver que isso está corrompido, não é verdade? Aí se o homem vai lá, bate numa mulher, ele é o quê? Ele está errado, amém? Agora, se ele fala que ele é homem, mas ele fala que agora ele é mulher, e ele entrar numa competição de luta com mulher, ele pode bater na mulher, aí vale. Vai entender essa lógica, né? Aí ele vai lá, eu sou mulher, mas ele é um homem. Aí vai na competição lá de luta, né? Contra as mulheres. Dá uma sova em todo mundo, porque não temos, a estrutura é diferente, não é verdade? Mas isso é a vontade de Deus? Não. Então, por que eu estou pregando isso aqui, não? Para nós vivermos nisso. Nós olhar como é que Deus fez e dizer, né? Não se parece com o que Deus fez. Então, não é a vontade de Deus. Tudo que desfigura não é a vontade de Deus. Deus não fez o machismo. Mas os homens da Bíblia eram machistas. Não era, não. Não era, não. Os de Deus, amém? Né? Mas os outros da sociedade. E assim também como tem as mulheres hoje em dia, não é verdade? Vai lá, capaz do marido abrir lá a porta, né? Que romântico, amém? Capaz de falar, me vira sozinho. É o que o movimento errado ele quer fazer. Pode cuidar, não é verdade? E aí vem essas lacrações aí, tudo quanto é coisa. Está errado, moço. Falei, eu não tenho filho ainda homem, mas o dia que tiver um filho homem, meu filho vai ser um cavaleiro. Vai respeitar, primeiro, a mãe dele, né, as irmãs dele e as irmãs da igreja. Se nós for para o mercado, eu e ele vamos trazer a sacola, ou vamos botar no carro. Né? Vamos cuidar. Não tem esse negócio não, amém? Meu filho vai respeitar a mãe dele. Vai aprender a lavar as meias dele, lavar as cuecas dele. Né? Vai ser um cavaleiro. Porque ele vai ver que ele tem uma mãe, ele não tem uma empregada. Ele vai ver que ele tem duas irmãs, já vão ser mais velhas que ele, né? Mas o quê? Que são duas moças que tem que
cuidar e respeitar. Amém? Ele vai ser o menorzinho da casa, né? Mas ele vai ser um cavaleiro, vai respeitar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amém? Vê a pessoa com a sacola para ela, filho, vai lá e ajuda, vai ser um cavaleiro. Vou ensinar desde pequeno a ser um homem de Deus, respeitoso. Amém? Então, é forte essa palavra aqui, moça. E aí nós estamos correndo. 17 falar assim, ó. E Adão disse, não, Adão foi pior, negócio, pastor? Adão foi pior. Tanto que se você vai depois ver os conselhos de Deus, né, em Colossenses, em Efésios 5 também, né? Você vê que ele fala pouco para a mulher. Mas na hora de falar para o homem, ele fala um monte. Vocês podem ver. Né? Mulher, amai vossos maridos como ao Senhor, tá? Amém. Aí começa, marido, uma lista. E aqui é a mesma coisa, ó. Tava ruim para a mulher, pastor, tá? Pior vai ser para o homem. E pior vai ser por causa do homem. Olha só, 17. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então Deus criou o trabalho, pastor. Já preguei aqui também, está gravado, né? Deus criou o trabalho. Mas Deus criou o sofrimento? Você vê, né, irmãos, que a terra foi tão abalada com o pecado, que o pecado não fez apenas o homem e a mulher cair, mas fez o quê, irmãos? Fez a própria criação também, não é verdade? Deus promete para nós o quê? Que futuramente haverá o quê? Novos céus e nova terra. Então nós temos que ter sabedoria. Deus está no controle de tudo. É? Então foi Deus que mandou lá enchente matar meio mundo? Porque se ele está no controle, ele causou enchente. Foi ele que mandou lá desbarrancar, acho que, não lembro agora o país, um barranco lá que matou 2.000 pessoas soterradas? Foi ele? Porque se ele está no controle de tudo, é ele que causa o mal. Não é bem assim, não. É claro que Deus é o dono de tudo. Mas o domínio de uma certa parte, lembra que eu já preguei aqui também? Foi dado para o homem. Quando o homem perdeu, ficou com quem? Ficou com o Satanás. Amém? Amém, igreja? Quero que você fale, quero que você acorde, né? E aí? Porque se nós vamos ver lá na tentação lá, o que uma das coisas que o diabo ele falou para Jesus, né? Se tu te dobrar, eu dou para ti. Porque é mentira, né? Mas ele falou o quê? Se tu te dobrar, eu dou, porque ele fala, né? Porque me foi entregue, a mim me pertence. Então ele era o dono. A Bíblia fala em João, né? O mundo jaz no maligno. Então, ele está no controle de tudo? Depende de que sentido. Sobre toda a criação geral, o plano, ok. Mas aqui não. Ou é ele que causa uma descarga elétrica, amadas mais pessoas? Que eu saiba, na Bíblia, quando isso aconteceu em Jó, foi o diabo que causou. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos, irmãos. Porque tem muita coisa ruim acontecendo, e isso aqui, irmãos, é o abalo que a própria criação teve por causa do pecado. E vai ter jeito? Não vai, irmãos. Vai haver novos céus e vai haver nova terra. Não tem jeito. O mundo não vai voltar mais a ser o que era antes. Só depois que houver o quê? Um novo céu, uma nova terra. Amém? Então Deus não causa terremoto. Deus não causa vendaval. Deus não causa problemas climáticos. Deus não mata as pessoas. É Satanás que faz isso. E é a maldição da terra. Muito o que nós vamos ver aqui outra hora pegando. A igreja tem que interceder. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Só não acontece coisa pior porque a igreja ora. Porque se ficasse entregue a Satanás esse mundo, né? De vez, estava ralado. Então, foi forte. E Deus falou o quê?
com dor tu comerás ela o quê? Todos os dias o quê? Da tua vida. Tu vai viver uma vida de desgosto, de aperto. Tu não vai mais ter o prazer, tu não vai mais ter a alegria que no início lá tu perdeu. Forte isso, né? Eita, pastor. Aí 18 fala assim, ó. 18 e 19 fala assim, ó. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. Deus está no controle. Depende. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, não de quem não ama. Olha só, irmãos, espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. Ou seja, agora o homem não ia mais colher, ele ia sofrer, né, para plantar. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Olha só, não havia morte. Agora passou a haver morte física, né? Porque dela foste tomado. Porquanto és pó, em pó te tornarás. Pastor, mas como é que seria se não houvesse pecado? Não sermos, né? Deus não pegou e não arrebatou o Elias, não arrebatou o Enoque. Isso que eles tinham, né? Eram homens pecadores, mas na fé deles eles não foram justificados e arrebatados. Então eu creio que se houvesse a hora do homem ir, fosse assim, ó, já viveu bastante, vem para cá. Amém? Eu creio que seria só um transporte dessa vida para a glória. Amém? Sem morte. Sem morte. Né? Se na volta de Jesus ele vai nos dar um corpo glorificado, um piscar de olhos. Não é verdade? Se não houvesse pecado, o que era para Deus num piscar de olhos nos pegar desse mundo para a glória? Então eu creio que seria assim. Mas não haveria o quê? Morte. Então a morte, irmãos, não é a vontade de Deus. Não, Deus levou aquele irmão. Peraí, você quer dizer que Deus botou uma doença para levar ele para o céu? Para tirar ele dos filhos, dos parentes, da sociedade? Como assim? Então, para que eu vou orar para Deus curar? Se ele quiser botar a doença e matar a pessoa, ele mata? Claro, mas eu estou falando coisas que as pessoas falam, amém? Então, para que orar por cura divina? Para que orar por milagres? Se ele não quer que aconteça, não acontece mesmo eu orando. E se ele quer que aconteça, mesmo que eu não ore, acontece do mesmo jeito. Mas isso é coisa que você fica ouvindo aí por fora. Os teólogos da internet, na verdade. Irmãos, o homem tem sim responsabilidade, amém? Jesus Cristo orava para curar os enfermos, não orava? Jesus Cristo orava para libertar os endemoniados, não orava? Jesus Cristo orava para acontecer milagres na natureza, não como uma tempestade? Jesus Cristo orava para trazer mortos de volta à vida, amém? Então, quer dizer, ele não ia contra Deus. Então, isso nunca foi a vontade de Deus. A tristeza, o sofrimento, a angústia, a morte, o desprezo. Por isso que nós temos que entender primeiro para a gente, não? Eu sempre digo, né? Tudo que tinha, né? Antes da queda do homem e tudo que tinha, né? Ou que vai ter depois do paraíso, ou seja, tudo que fica no meio, nesse sanduíche, né? Ruim, azedo, não é vontade de Deus. Morte, tristeza, desgraça, choro, lágrima, perda de pessoas, desgraça, nada disso, irmãos, é a vontade de Deus. Então, por isso que nós temos que ficar firme com Jesus e saber o quê? Saber disso o quê? Para conciliar o quê? As pessoas, né? Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que Deus, ele é bom. Como o Jó, eu já preguei aqui, né? Em tudo isso, o Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Lá deu um terremoto, matou um monte lá. Deus sabe o que faz. Sério? Você quer dizer que Deus quis matar as pessoas chacoalhando a terra? Sério isso? Foi Satanás que fez isso. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Já falei para você em Coríntios 15. A morte é chamada de inimiga. Não é chamada de amiga. Amém? Deus não quer o choro. Deus não quer a tristeza. E tudo isso, irmãos, o quê? Ficou abalado. Tudo isso o homem perdeu, né, irmãos?
aquela presença de Deus que tinha. Que coisa séria, né? Pastor, foi forte o pecado. Foi forte, como eu falei, a ponto de abalar até a criação. Se em alguns lugares do mundo, né, nós vimos que é tão, até hoje mesmo com, né, a queda, é tão bonito, né? Imagina como é que devia ser o original. Pastor, devia ser algo lindo. Pois é, um dia vai ser refeito isso, graças a Deus. E aí, vamos lá? Aí o versículo 20 fala assim: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Eva significa, mãe, né? Significa mãe da humanidade, nesse nomezito, né? Então quer dizer, ele falou, agora tu vai ser a mãe de todos os seres vivos. No caso, os seres humanos, né? Então quer dizer, como eu falava até antes da Maria, né? Você vê que a queda do homem começou com quem? Com uma mulher. A mulher foi lá, comeu o fruto primeiro, não é verdade? Ela deu para o homem ali. Não, ela não obrigou. O homem comeu porque quis. E se vê que depois lá a salvação da humanidade, o quê? Também começa com uma mulher, né? Que ela tá o quê? Ela não tá pegando o fruto proibido. Ela tá o quê? Ela tá recebendo o quê? O fruto bendito nela. E dali, né, a Eva fez o homem, claro, o homem pecou, né? Mas a Eva deu início à queda da humanidade. Amém? A Maria deu o quê? Deu início à salvação da humanidade. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a vida. Então, olha que lindo, né? Por isso que ele também teve que se fazer também um ser humano como a gente. 100% homem, 100% Deus. Mas da onde que veio o sangue dele, se não tem homem na concepção? Veio do céu, né? O sangue de Jesus, ele é divino, é poderoso, é santo, né? Por isso que só ele que perdoa pecados. E aí, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E aí, pastor? Que fala que ele vestiu o homem e a mulher. Das duas, uma, ele fez aparecer do nada, né? Umas roupas ali para eles. Ou ele teve que fazer um sacrifício de algum animal para tirar o couro. Não sei. Não, eu sei que Deus, ele o quê? Ele vestiu. Mas nós já vimos na semana passada, né? Que o homem já tinha feito uma roupa. Porque ele achava que o problema dele era a nudez. E nós vimos que ele se escondeu porque ele sentia algo que estava, na verdade, o que, irmãos? Faltando, né? E aqui o que? Deus, ele vai tirar, nós vamos ver agora, irmãos, tirar eles do paraíso. Mas eles vão o quê? Eles não vão com a roupa que eles fizeram no paraíso. Eles vão com a roupa que Deus vestiu eles. Amém? Eles estão dentro do paraíso ainda. Deus vai então o quê? E faz essa roupa para eles, na verdade? Para você ver, irmãos, o cuidado que Deus tinha com eles, na verdade? Te vira, agora vocês pecaram, vão aí, arrumem folha, dão um jeito, vamos lá. Na verdade? Não, ele fez questão, ó, eu vou vestir vocês, né? Então isso aqui também já é uma figura do Senhor nos justificando. Onde estava ali falando o curso fé, né? Na verdade o curso fé não era de ontem, era de ontem, era de segunda, né? Aí fala que nós somos justificados pela fé, né? Eu falo justificar. Aí eu peguei e enrolei ela na coberta assim. Né? Olha, todo lugar que nós olhar, aí eu dei a volta, né? Aonde eu e a tua maninha te olhar, tu tá coberto. Nós só vemos a coberta, né? Isso é a justiça. Está o quê? Coberto, né? Mas nem os pés, Jesus está para todos. Aonde o diabo vai olhar, o quê? Nós estamos cobertos, estamos que justificados, né? Aí se tu tirar agora a coberta, tu sair debaixo, tu tá descoberto. Agora consegue te ver. Falei, isso é o que o sangue de Jesus faz, ele nos cobre. Nunca mais ela esquece. Eu gosto de pregar assim para minhas filhinhas, dando exemplo, fazendo teatro, né? Amém? Eu gosto de ensinar uma coisa que faz parte de mim, né? Então eu gosto de ser prático assim, nunca mais ela vai esquecer, né? Ela está coberta ali. Então assim Jesus nos cobre, aonde do lado que nos olhar. Seja, assim também gera uma figura, vamos dizer que um dia
Deus iria cobrir a gente, na verdade, não com a nossa justiça, mas com a justiça de Jesus. Lá em 2 Coríntios 5, 21 fala, né? Aquele que não conhecia pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ah, então é justo, pastor? Eu sou justo em Jesus, pelo sangue dele, coberto por ele. Se eu me desligar dele, aí ninguém, né? Ninguém serve, mas justificado sim. Então, já é uma figura que Deus iria cobrir, né? Glória a Deus. Olha o cuidado de Deus com a humanidade. Mesmo com pecado, mesmo errando, mesmo do som da maldição. E aí, isso daria mais de hora se eu fosse abrir versículo por versículo. Mas vamos lá, estou correndo aqui. 22, depois a irmã continua aí. Aí o 22 fala assim, ó. Então, disse o Senhor Deus, você vê que é sempre Deus quem fala, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. A diferença é que ele sabe o bem que ele perdeu, né, e o mal que ele provaria. Deus sabe o mal sem provar, né? O homem provou. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha só, tá vendo? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, onde é que está essa árvore, pastor? Se nós lemos Apocalipse, temos essa árvore da vida, onde nós vamos provar dela no novo paraíso. Aliás, a palavra paraíso, sabe que significa jardim, né? Então, jardim, né? Paraíso vem do persa, que significa jardim. Em inglês é garden, né? Em britânica, vineyard, né? Não é vineyard. É outro nome. Esqueci agora. É yard, né? Backyard, né? Davi com os back, seus amigos bem, né? É o back. Então, quer dizer, é jardim. Mas por que a gente chama de paraíso, pastor? Eu não sei. Também achou legal o persa lá e botou paraíso. Mas a palavra paraíso significa jardim. Então, olha só, irmãos, esse jardim que o homem um dia perdeu aqui e o acesso a essa árvore da vida. Um dia nós vamos o quê? Para o jardim, né? Novo jardim, e vamos provar o quê? Da árvore da vida. Então, se o homem comesse, ele viveria eternamente, pastor? Quando Deus falou o quê? Ele viveria eternamente separado de Deus. O homem seria praticamente um demônio, porque não tem perdão para os demônios. Porque eles são uma classe diferente de revelação. São diferentes, não é verdade? Não tem revelação. Mas o homem, ele pode, quando o Espírito Santo convence ele do pecado, quando o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo, o que? Ele aceita Jesus, ele nasce novamente. Aqui dentro, né? Ele recebe o que? A nova vida de Deus, a nova criação. E um dia essa árvore, né, vai o quê? Um dia esse jardim. A gente fala paraíso, mas o certo é falar jardim. Né? Você vê que foi no jardim lá que começou a queda. Jesus, antes de ser crucificado, ele foi para o jardim, né? Tudo lá, né? Depois foi enterrado lá no jardim do sepulcro, tudo jardim, né? Deus ele quer mostrar para nós assim, né? Eu não desisti da ideia, não, de fazer esse paraíso. Paraíso significa jardim, né? Jesus falou para o ladrão, em verdade eu digo que hoje estarás comigo no jardim. Não, pastor, paraíso é mais legal. Tá, eu sei, mas paraíso significa jardim. Né? Então quer dizer, e nós vamos provar. E aí, para terminar, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. E uma espada inflamada é fogueada, né? Flamejante, que andava ao derredor, para guardar o caminho da árvore da vida. Onde é que está essa árvore hoje, pastor? Deus deve ter levado para o céu, alguma coisa, porque a nossa geografia hoje é bem diferente do começo, né? Então não dá para nós saber bem certinho onde que era. Ah, não, mas uns falam que é no Oriente Médio. Ninguém sabe, né? A geografia mudou bastante.
Mas eu sei que essa espada estava lá com fogo, né? Rodeando, para que o homem não tocasse mais na vida. Olha só. Para que o homem não provasse mais a vida. E aí, pastor? Só que depois, mais tarde, Jesus falou o quê? Eu sou o caminho. Então o caminho está aberto. Eu sou a verdade, ou seja, a realidade, né? E eu sou a vida. Eu não apenas contenho vida, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, ele é, né, irmãos, esse que abriu de novo o acesso para a vida. Ele mesmo é a vida, né? A vida de Deus. Ele falou, né? Que quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém? Então, ele é essa árvore da vida. Tem uma árvore também, né? Mas ele é essa árvore aqui que produz vida em nós. E é legal, isso não é pregação para nós, tá, irmãos? Mas a primeira vez que a palavra espada aparece na Bíblia é aqui. A última vez que a palavra espada aparece no Antigo Testamento é em Zacarias, quando fala que a espada se levantava e feriria o pastor. Né? O Simeão lá lhe falou o que para Maria? Também uma espada transpassará a tua alma. Quer dizer, ele foi traspassado pela gente, irmãos. Para o quê? Para nos dar de novo o quê? O acesso ao caminho da vida. Sem merecer. Né, irmãos? Ele sofreu. Sem merecer. Ele foi castigado. Sem merecer. Ele foi humilhado para o quê, irmãos? Para nos dar novamente o quê? O acesso à vida. Então é vontade de Deus que as pessoas se percam? Não, Jesus falou, né? Que o inferno foi criado para os diabos e os seus anjos. Deus não quer ninguém ir no inferno. Ele deu o filho dele para a pessoa não ir para o inferno. Né? Ele abriu novamente o caminho da vida, né? Então essa espada hoje não impede mais nós de chegar à vida, pastor? Não impede mais. Através de Jesus, amém? Eu vou parar aqui, medita um pouquinho mais. Você vê que até tirar o homem do jardim foi uma prova do amor de Deus, para que o homem não ficasse eternamente distanciado, não é verdade? Então, glória a Deus. Então, por isso que eu falei, né? Tudo de ruim não é de Deus. Tudo que está fora do plano, não foi Deus quem quis. Não foi assim que Deus planejou. Já preguei aqui também, né? Quando o homem pecou, essa separação entre nós e Deus, né? Aconteceu. E o diabo aproveitou esse espaço, não é verdade? Mas quando o homem é salvo, o que, irmãos? Não tem mais espaço entre ele e Deus. Satanás, ele anda ao derredor, né? Mas ele não tem mais como acusar aquele que está em Cristo. Romanos 8 fala, né? Quem os condenará? Né? Quem justifica? É Deus que nos justifica. É Deus que nos justifica. Então, aqui, vendo a queda do homem, nós vimos como é que ocasionou a desgraça, mas também nós temos lá, né? Já muita coisa andada e um dia vai ser o paraíso conquistado, né? Novamente. Então, Deus abençoe você de casa. Então, pega